strong. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre violência. Eu quero começar falando, nós vamos falar um pouco sobre a violência física, tá? Para depois nós passarmos para a violência psicológica, porque a violência física, ela muitas vezes ela é mal interpretada. Muitas vezes pessoas acabam aceitando a violência física. A violência física muitas vezes ela é mal interpretada. Como assim mal interpretada, Iranete? De que forma? Nós acreditamos que a violência física é aquela aquela agressão mesmo contra a outra pessoa, aquela agressão bruta, aquela agressão física. E muitas vezes as pessoas elas passam, né, por uma violência física e ela vai deixando, vai tolerando, vai deixando aquilo passar porque não acredita realmente que foi um ato de agressão, foi alguma coisa em que ele ou ela perdeu a cabeça, estava nervoso na hora e foi uma coisa assim até não tão grave, foi apenas um empurrão e assim as coisas vão acontecendo lentamente até chegar num ponto que já não tem mais como abortar a situação. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre a questão da violência física, o que realmente considera a violência física. Então vamos sair um pouco dessa crença que na realidade é uma crença destrutiva, uma crença limitante, que te limita ali no lugar que você fica aceitando todo tipo de agressão e você nem percebe que está sendo agredida. Você meio que de alguma forma já acostumou, sabe? Quando você se acomoda no lugar da dor, muitas vezes a pessoa se acomoda no lugar da dor e acaba justificando, ele não é agressivo, ou ela não é agressiva. É porque está nervosa, é porque está cansado, é porque está cansada. Então vamos falar um pouquinho hoje, na realidade, sobre a agressão física. Olha só, são exemplos desse tipo de violência: tapas, socos e espancamento. Olha só, tapa, soco e espancamento. Ah, mas foi um tapa na minha perna, foi um tapa no meu braço, foi um tapa nas minhas costas. Então assim, nada tão grave não. Dá pra gente tolerar. É porque ele estava nervoso, ela estava nervosa, chateada. Então, não, tapas, socos, é tudo na linha que caracteriza a violência física, sim. Atirar objetos, sacudir e apertar os braços. Gente, como isso? Atirar objetos, sacudir e apertar os braços. Às vezes, a mulher, ela não percebe que ela também está cometendo um ato de violência contra o seu companheiro, às vezes contra um filho, às vezes contra uma pessoa que está ali com ela. Eu vejo muito isso acontecer com mulher. Ela fica nervosa, ela perde o controle emocional e ali ela pega um prato, ela pega um copo, ela pega uma faca. Eu falo isso como psicóloga. Eu falo isso como uma profissional que recebe pessoas diariamente trazendo essa experiência para mim. E lança esse objeto contra outra pessoa. Então, aqui nós estamos entendendo que lançar objetos, apertar o braço, muitas vezes pega a pessoa ali, não é, com aquela raiva, aperta o braço, machuca, fica mancha roxa, oprime a pessoa ali, através do toque da mão, com violência no braço. Tudo isso está dentro desse contexto de violência, de agressão física. Então nós não estamos esperando tirar sangue, nós estamos esperando quebrar um braço, nós não estamos esperando isso acontecer. Nós temos que entender que a violência física, ela começa pequena, para depois ela tomar um nível alto, que aí, como eu disse no início do programa, não tem nem mais como abortar a situação. E a pessoa já se habituou tanto no lugar da dor, que ela acredita que aquilo ali, de certa forma, é natural. Ela precisa de viver, ela tem que aceitar aquilo ali, porque é a realidade dela.
já temos em produção comentários? Obrigada, minha produção é maravilhosa. Então, bom, eu já cumprimentei a Leila, mas eu vou Thiago Leão, Maria Aparecida da Silva, Leila Nascimento, Gelsilene Barros, Floriza. Aí ela tá dizendo aqui, ó, a Gelsilene dando boa noite, a Floriza, boa noite, abraços, minha mentora, obrigada, Floriza, obrigada. Ingrid Matias, boa noite para você também. Leisa Raquel, boa noite, querida, linda, você está sempre conosco. Regina Célia já deixou um comentário, ela diz assim, o abuso psicológico pode destruir uma vida. Ótimo tema escolhido. Parabéns, psicóloga Iranete Barbosa e Foco TV. Vocês sabem adentrar os lares com muita clareza. Boa noite, Célia Regina. Obrigada pelo comentário. Não só o seu comentário, mas de todos que estão aí conosco. Mas o comentário da Célia Regina é um comentário muito pertinente. Tá, Célia? Muito obrigada. Esse comentário vai ajudar a gente a desenvolver daqui a pouco sobre o abuso psicológico, tá? A Elzi Romano de Andrade, boa noite, Elzi, um forte abraço para você. Eu acredito que, se eu não estiver enganada, é a primeira vez que eu te vejo aqui no programa, nos comentários. Se você já fez algum comentário, me desculpa, mas se não, seja bem-vinda, um abraço no seu coração. Leila Nascimento, obrigada, minha linda, obrigada a você, Leila. Regina, violência física é algo que temos que ter sabedoria para não permitirmos chegar no sistema brutal. Olha só o que o pessoal já está comentando. Eu gosto das pessoas que estão comigo, as pessoas que estão assistindo, que estão comentando, são pessoas que estão interessadas mesmo em mudança, em conhecer, em transformação. Nós temos a Edila Cop. Oi, minha linda! Beijo no seu coração, essa apresentadora maravilhosa da Foco TV também. Conheci a Edila Cop hoje aqui na Foco TV, uma amiga de trabalho. Um beijo no seu coração, Edila. Pietro Guzmão, boa noite, programa muito top, obrigada, Pedro. Pietro, um abraço no seu coração, você está sempre aqui conosco. Compartilhe com seus amigos, traga outros homens, para que juntos nós possamos crescer. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do homem, o homem precisa da mulher, nós precisamos estar em conjunto para nós vencermos tudo aquilo que a sociedade traz e tem destruído a autoestima, tem destruído a questão emocional do ser humano, tem destruído famílias. Então é muito bom, Pedro, que nós possamos nos unir para a gente trabalhar e falar sobre esses temas tão pertinentes, né, como desta noite. Né, Edila Cop mandou um monte de beijinhos. Edila Cop dizendo aqui, concordo com tudo que você está falando. Obrigada, querida. A Elzi Romano diz assim, obrigada, é um prazer estar aqui. Ô, Elzi. Então nós falamos de tapas, socos e espancamentos, nós falamos sobre atirar objetos, sacudir e apertar os braços, nós vamos falar agora de estrangulamento ou sufocamento. Gente, é muito sério. E essa questão do estrangulamento ou sufocamento, a pessoa passa por isso e parece que é mais insignificante ainda. Porque afinal de contas não ficou marca, não machucou, só me sufocou, só pegou o travesseiro e me fez calar. Só tampou a minha boca com a mão, eu quase perdi a respiração para que eu não falasse, para que eu não gritasse, para que eu não falasse o que eu penso, o que eu sinto, o que está me machucando, me incomodando. Então se torna, sabe, diminutivo. E essa questão do sufocamento hoje, ela está alcançando, eu também como uma sexóloga, que eu tenho formação nesta área, sou também uma sexóloga, então quando eu falo desse sufocamento, eu trago muito também para essa área sexual, porque hoje muitos casais, um ou outro, eles estão aderindo para o ápice do prazer sexual. Olha só, pessoal, eles estão aderindo à questão do sufocamento, de sufocar o outro. Eles estão chegando ao ponto, e eu falo isso como uma profissional, com experiência no assunto, eles trazem até o ponto de colocar um saco na cabeça do outro, sufocando até o extremo para chegar a um orgasmo,
para chegar ao prazer, a outra pessoa que está assistindo sufocamento. Então eu estou falando, é algo grave. E muitas vezes o parceiro aceita a situação, porque está num relacionamento que acredita que ela tem responsabilidade de aceitar tudo, porque precisa satisfazer o outro. Eu digo a pessoa, pode ser o homem ou a mulher, ela vem de uma educação onde ela veio trazendo uma educação dentro de uma submissão, né, que dentro de um relacionamento tem que haver uma obediência, tem que haver uma entrega, que agora nós somos um só corpo, e aí desvirtua a questão de ser um só corpo e traz para essa questão, né, de aceitar tudo. Quando fala de um só corpo, não é isso que as escrituras está dizendo, mas a pessoa desvirtua tudo e ele aceita ser sufocada até o extremo. Então, quando a pessoa está perdendo o fôlego, quando a pessoa já não está aguentando mais, já está quase, tem pessoas que chegam a desmaiar, tem que levar para ser socorrida, perde ali muitas vezes oxigênio no cérebro, é um dano que causa muito grave, mas isso está acontecendo e muito. A questão do sufocamento, sufoca o outro com plástico, com um tecido no rosto, até deixar a pessoa numa situação, né, sem controle. Então é muito sério tudo isso que está acontecendo. Espancamento e sufocar o outro está dentro de um contexto de abuso, sim. Então eu não sei se você está vivendo isso, conhece alguém, mas é muito importante a questão de nós estarmos aqui aprendendo, né, trazendo informações e conhecimento para vocês, para que vocês possam começar a entender o ambiente que está acontecendo, para haver uma mudança. Tá? Você que tem seu parceiro ou sua parceira, o relacionamento precisa ser saudável. Então, você não precisa ceder tudo. Dentro de um relacionamento, tudo que passa além daquilo que a outra parte não quer ou não aceita, já é uma agressão, já é uma violência, tá bom? Então, vamos voltar aqui, porque se a gente começar a falar sobre sexo, a gente vai passar a noite aqui, porque são muitas as dúvidas, né? E sexo é uma das coisas, assim, mais importantes que nós temos aí na sociedade, né? Nós sabemos que é daí que sai a multiplicação, a criação, é aí que geram os filhos, é aí que uma sociedade ela se estrutura, na intimidade sexual, é através do sexo, mas um sexo saudável, né? Então vamos lá. Lesões com objetos cortantes ou perfurantes e ferimentos causados por queimaduras ou arma de fogo. Isso é muito sério. Então, nós vamos estar encerrando aqui essa parte, né, da agressão física, porque deu para você ter um pouquinho de noção, porque agora ela saiu do âmbito dito como o tradicional. Eu saí um pouquinho do tradicional, que é aquele que a mulher fica com o olho roxo, ou que o homem fica com a cabeça partida, né? Ambos vão para o hospital, né? Acontece tudo lá que a gente sabe. Então a gente saiu um pouquinho desse tradicional. Nós falamos de coisas que acontecem no dia a dia e que, se as pessoas não tiverem conhecimento, ele está vivendo um momento de abuso todo o tempo. Seu ambiente é um ambiente de abuso e ele muitas vezes nem sabe. Acredita que é daquele jeito, que tem que ser, que é natural. Então, o programa Converse, ele tem essa responsabilidade. Como profissional que sou, nós temos essa responsabilidade de estar trazendo para você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, a realidade, para você conhecer, não é? Até a Bíblia traz um versículo que eu gosto muito, diz assim: conhecer a verdade e ela te liberta. E é uma realidade. Nós precisamos conhecer a verdade para sermos libertos de muitas coisas. Porque enquanto nós não conhecemos o que é certo, o que não é, o que é a verdade, o que não é, nós somos ali manipulados dentro de um ambiente e ainda muitas vezes nos sentindo culpados. Isso é muito sério. Cede o tempo todo e ainda sente culpa. Então, eu quero voltar qualquer dia desse do programa para a gente falar de culpa. Porque nós vamos ter assim um programa inteiro para falar sobre culpa. Então vamos lá, na violência psicológica. Produção, tem algum comentário aí? Por favor, se tiver, traz para mim.
Então nós vamos falar um pouquinho da violência psicológica, tá? Então qualquer conduta que cause à mulher dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Olha só, daqui a pouquinho nós vamos falar dessa violência psicológica. Deixa eu ler um pouquinho aqui os comentários pra gente entrar nessa violência psicológica, tá? A Floriza, ela está comentando, deixa eu ver aqui, obrigada, é um prazer estar aqui. A Floriza, ela está comentando o seguinte: a violência contra a mulher aumenta a cada dia, porque principalmente a mulher vai aceitando um xingamento, depois é o primeiro tapa e depois a morte. E muitas mulheres vão aceitando, porque na cabeça dela o homem vai mudar. E por aí vai. Não sei por que mulheres aceitam isso ao ponto de se deixar matar. Muito grave e real no mundo inteiro. Olha só o que Floriza vem trazendo. Floriza, obrigado pelo seu comentário, pela sua participação. E depois aí nós temos Rai Barbosa. Boa noite, Rai Barbosa. Que bom ter você aqui com a gente. Eu acredito também que é a primeira vez que eu estou lendo o seu comentário. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Muito obrigada. Vamos ver aí o que o programa traz, Rai, para você trazer seus comentários. Compartilhe também com seus amigos e amigas. Então, é isso que a Floriza diz. Ela só não entende por que muitas mulheres aceitam essa situação. Floriza, nós estamos falando de abusos psicológicos. Nós estamos falando de crenças. Não é? E nós estamos falando de mulheres e homens também que permanecem muitas vezes num ambiente, né, de abuso. E por que as pessoas permanecem no ambiente do abuso? Porque elas já desenvolveram esse ambiente, foi modelado nessa pessoa, desde criança, a viver em um ambiente de abuso, e ela sequer perceber que é um ambiente de abuso, ela sequer perceber que ela está vivendo, que ela está sendo abusada psicologicamente. Então, ela é abusada por um tio, primo, irmão, muitas vezes, infelizmente, né, pelos pais ou os que estão ali criando, né, as pessoas que estão ali cuidando, os cuidadores. Então, vive muitas vezes um abuso e não percebe. Então, Floriza, as pessoas permanecem porque elas já foram condicionadas. Aconteceu ali o que a psicologia chama de comportamento modelador. Elas são modeladas, um comportamento que vai tratando essa pessoa para que ela permaneça. Sabe, aquela questão da RAM, que você coloca, eu já fiz até uma palestra sobre a RAM, coloca uma RAM numa água aquecida, que vai aquecendo aos poucos, uma água fria, e liga um fogo baixinho, e ela vai aquecendo aos pouquinhos, minimamente, a RAM nem percebe. E ela vai se condicionando àquela água que vai aquecendo. A rã vai se condicionando à temperatura do corpo dela com aquela água que vem aquecendo. E ela vai se condicionando. Quanto mais água aquece, mais a rã vai se desdobrando e condicionando a temperatura do corpo dela a aceitar aquela temperatura que está aumentando. Chega num ponto em que a rã não percebe, mas ela morre cozida. Ela morre cozida e não percebe. Por quê? Foi tão lentamente, foi aos pouquinhos, e ela foi se condicionando, sabe? Foi liberando todas as questões do corporal dela para aceitar aquela, né, mudança da temperatura da água, até que ela morre e não percebe. Muitas vezes a pessoa vive assim, Floriza. Ela é condicionada aos pouquinhos, ela é condicionada lentamente. E às vezes, assim como a rã, e você falou, Floriza, morre no ambiente. E não é só mulher, existem muitos homens também que estão vivendo nesse ambiente e morrem no ambiente. Eles vão se condicionando. A pressão vai acontecendo, a violência vai acontecendo e a pessoa vai condicionando. Não, é porque está nervoso. Não, é porque não tem dinheiro, é porque está desempregado. Ou é porque ela está nervosa, é porque ela está na TPM. É porque eu não consigo dar tudo que ela quer. Vai se condicionando, como a rã. E a pessoa morre no ambiente. Então não é porque essa pessoa ela é uma fraca. Não é porque essa pessoa ela está ali porque ela quer.
ela gosta de viver agressão, ela gosta de ser humilhada, ela gosta de apanhar. Não é isso. Quem fala isso são pessoas que não têm conhecimento psicológico, não têm conhecimento da área emocional, da mente humana. E aí, no senso comum, elas falam isso. Mas a pessoa que tem conhecimento, ela entende muito bem, assim como eu estou trazendo para você nesta noite, que a pessoa está ali, não é porque ela escolheu estar, porque ela gosta. Na realidade, ela foi condicionada até chegar naquele ponto. E o programa Converse, ele tem esse papel, essa responsabilidade de levar conhecimento, informação, porque às vezes uma pessoa está vivendo isso agora. E antes dela chegar no ponto culminante de perder a sua própria vida, ou de tirar a vida do outro, ela pode, através do programa, entender o que ela está vivendo, e ela pode conseguir ter força para sair. Então o programa Conversa é um programa de muita responsabilidade. O trabalho de um psicólogo é de muita responsabilidade. E eu tenho essa responsabilidade com o meu trabalho. Eu tenho essa responsabilidade com você que está aí comigo. Floriz, eu espero ter respondido para você, tá? Então vamos lá? E uma das violências mais comuns e mais difíceis de serem detectadas pela vítima, porém, o dano psicológico costuma ser devastador. É o que nós estamos falando agora. As pessoas às vezes não percebem. É muito difícil de ser detectado, mas ela traz um prejuízo devastador. Destrói com a autoestima, destrói com a energia, com a motivação, destrói com a beleza, com a alegria de viver. Tira tudo que a pessoa tem. A pessoa começa a viver como se ela fosse, sabe, um cadáver. Vive assim de uma forma como se estivesse vegetando apenas. Sabe, eu estou aqui por viver, eu estou andando e vivendo por viver, até chegar a minha hora. E sabe, tem pessoas que estão nessa situação. Sabe, aquele homem, aquela mulher ambulante que anda assim, meio que perdido na vida. Já nem para mais para ouvir mais nada, do jeito que está tocando vai. Chega nessa situação, porque o estrago psicológico está tão avançado que ela fica nessa situação, como se fosse um zumbi, andando sem direção, ouvindo tudo, aceitando tudo. É muito sério o que a questão do abuso psicológico faz com o ser humano no geral. Tá? Então, as agressões elas podem acontecer em forma de xingamentos e que ferem diretamente a moral da vítima. Olha só, o xingamento. E às vezes, quantas pessoas vêm até mim como psicóloga, e eu também sou pastora, e como pastora também as pessoas me procuram, e elas estão condicionadas. Muitas vezes, eu chamo ela de porca, gorda, magrela, sua velha, sabe? Começa a dar nome para as pessoas e as pessoas acabam aceitando. E isso é um abuso muito grande, é um abuso psicológico que deixa marcas irreversíveis nas pessoas. Vagabunda, gorda, são apenas algumas das palavras constantemente usadas pelos agressores como forma de rebaixar o outro, que muitas vezes também são proibidos de usar determinadas roupas, de estudar, trabalhar ou ter amigos. Geralmente esse tipo de abuso aqui, a grande maioria esmagadora é com mulheres. É claro que também homens passam por isso sim. Eu conheço vários que eu acompanho na clínica que passam por isso também, mas a maioria esmagadora é com mulheres. Então é xingamentos, é sua gorda, sua vagabunda, sua inútil, sua indecente, essa roupa você não pode usar, nem aquele livro você não pode ler. Então assim, tudo isso está dentro do ambiente do abuso. Só que o outro não sabe, está vivendo e aceitando tudo aquilo. Isso é muito difícil para a pessoa conseguir se realizar dentro desse ambiente, tá? E eu gostaria de saber, produção, tem algum comentário para eu ler? Pessoal, é porque hoje eu gosto de ler no meu tablet, mas eu não consegui baixar o programa hoje no meu tablet, então eu estou aqui mesmo. Eu não posso deixar de ler seu comentário, né? Então, olha aqui. Vamos lá, então. Rai, obrigada. Ela está deixando obrigada, coraçãozinho, né? Rai, beijo para você, minha querida. A Elzi Romão, ela diz assim,
principalmente abuso psicológico. Olha só, quando a mulher ou o homem traz principalmente abuso psicológico, ela está querendo dizer, e eu entendo aqui, Elzi, que você está querendo dizer que o abuso psicológico, a seu ver, ele é muito mais destrutivo do que às vezes um abuso, uma agressão física. Se eu entendi bem, é isso que você quer dizer, e eu comungo com você esse seu comentário. Porque o abuso psicológico, a destruição dele, vai muito mais além do que somente a destruição física. O abuso psicológico, ele vai muito mais além que isso. Ele destrói toda a área emocional da vítima. E quando a área emocional da vítima é destruída, ela começa a destruir o corpo dela. Muitas deixam de alimentar, outras começam a alimentar compulsivamente. E nós podemos, em outro programa, falar, tá? Sobre essa compulsão alimentar. A gente pode ajudar muitas mulheres e homens que estão vivendo esse ambiente de compulsão alimentar. É um tema muito bom para o nosso programa, tá? Vamos ficar ligadinho que eu vou falar sobre isso nos próximos programas, ok? Compulsão alimentar. Então, voltando para o nosso assunto aqui. Então, e às vezes a pessoa começa na compulsão alimentar, começa a ganhar muito peso ou perder peso, começa a perder o desejo de ter higiene com o corpo, de se cuidar, e aí o abuso aumenta, porque a outra pessoa ainda fala, você é uma horrorosa, parece uma bruxa, mal vestida, já não penteia esse cabelo sujo o tempo todo, e aí o abuso vai aumentando, e a pessoa vai cada vez mais se retraindo. Então, o que a Elzi está dizendo aqui, a questão de principalmente o abuso psicológico, você está certa, Elzi, o abuso psicológico ele destrói tanto a mente, como o corpo e o espírito. É muito grave. Vamos falar sobre isso, vamos debater sobre isso. E a Jusilene Torres, ela está dizendo que boa noite, Jusilene, boa noite, minha querida. Ela está dizendo que boa noite, querida amiga e psicóloga Iranete Barbosa. Boa noite, minha linda e querida amiga Jusilene Torres. Ela está dizendo assim, só sucesso. Ela está dizendo só sucesso para você. E eu digo, sucesso para todas nós. Para toda a família valparaísense, para toda a família brasileira. Então vamos lá? Gilvanilda, boa noite, minha linda. Edila está aqui deixando beijinhos, corações. Gilvanilda está assistindo, nos deixando abraços. Elzi está dizendo que é verdade, que bom que as pessoas estão interagindo, né, compartilhando, né, do nosso trabalho aqui, né, do tema desta noite. Então vamos lá? Voltando aqui, eu quero falar um pouquinho a respeito da Organização Mundial, a Organização Mundial da Saúde. O que a Organização Mundial da Saúde traz? Eu acho importante trazer um embasamento teórico para que vocês possam entender a amplitude do abuso psicológico, entender a amplitude do nosso trabalho. Então, olha só, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a naturalização desse tipo de agressão, deixa eu explicar para você aqui, eu vou ler e vou explicar para você o que a Organização Mundial de Saúde está falando sobre naturalização. Então, segundo eles, a naturalização desse tipo de agressão pode ser um estímulo a uma espiral de violência e pode preceder ao feminicídio. Gente, olha o que eu estou trazendo aqui para embasar essa fala da Organização Mundial da Saúde. Eu estou trazendo para embasar o que eu já estou falando desde o começo do programa. É a espiral de violência. O que acontece? A pessoa vai naturalizando, a naturalização. Ele me apertou ou ela me apertou, jogou um objeto, deu um empurrão, me xingou, não, ele é assim mesmo, ou ela é assim mesmo, chama todo mundo desse nome, vive me chamando de vaca, a naturalização, a aceitação. A vítima, ela vai procurando justificativa, né, vai procurando justificativas para ela estar dando continuidade da permanência dela ali naquele ambiente, mas ela precisa justificar para ela conseguir ficar. Porque se ela não justificar
para ela mesma. Ela não consegue ficar no ambiente. Então, eu falo justificar. Aqui, a Organização Mundial da Saúde fala dessa questão de naturalizar tudo. Não, isso é natural, é normal. Ele é assim, ou ela é assim. Isso aí vai dando margem, vai se transformando numa espiral de violência. Por quê? É como a Floresta estava comentando aqui. Hoje xinga, amanhã aperta o braço, depois empurra. Daí a pouco vai aumentando. Tanto a violência psicológica vai aumentando, como a física, né? A verbal. Então é muito sério. A gente precisa entender o que é e começar por um ponto final. A gente precisa começar a entender quem nós somos, quem você é. A importância que você tem na sua família, a importância que você tem na sociedade, a importância que você tem para Deus. Então você precisa saber quem você é, porque quando a pessoa não sabe quem ela é, ela acaba permitindo que os outros digam quem ela é. Quando ela não se posiciona de quem ela realmente é, a sua identidade, outras pessoas se acham no direito de começar a formar a identidade do outro. É uma questão de aceitação. E as pessoas vão cada dia aumentando mais a cobrança, aumentando mais e mais sobre o outro. Então, você precisa entender quem você é e começar a pôr um ponto final em tudo isso. O meu nome não é porca, o meu nome é fulana de tal ou fulano de tal. Eu não aceito isso. Assim como eu te respeito, eu exijo respeito. Né? Eu não vou aceitar que você me trate dessa forma, porque eu sei quem eu sou e eu não trato você dessa forma. Começar a questionar, começar a se posicionar. Não precisa de gritar, não precisa de violência verbal, não precisa de lançar objetos para conquistar o respeito. Não precisa, porque muitas mulheres fazem isso porque elas não conseguem alcançar o respeito de outra forma e elas também começam a desenvolver um comportamento de agressão, tanto psicológica como física, acreditando que vai conquistar alguma coisa dessa forma e não vai. Vai se transformar numa espiral de violência e de agressão. E esse ambiente vai ser um ambiente tóxico para o casal, tóxico para os filhos, para a família, para os amigos. Então vamos lá? Alguns exemplos desse tipo de violência. Ameaças. Gente, ameaça é coisa muito séria. Cala a boca. Cala a boca agora, senão eu vou embora. Fica quietinha ou fica quietinho, senão eu não vou fazer tal coisa. Através da ameaça, controla o outro. E o outro, fragilizado, sem entender o que está acontecendo, acaba naturalizando tudo aquilo, achando que aquilo ali de certa forma é natural, e ele fica aceitando. Eu costumo até brincar muito nos encontros que eu faço com mulheres. Meu esposo, uma época atrás, a gente, há muitos anos atrás, eu não estudava, então eu não tinha muito conhecimento, realmente, da minha importância. Não tinha muito conhecimento assim, eu como mulher, eu como pessoa, eu não tinha muito conhecimento da minha identidade, da minha importância. E aí hoje, quando a gente conversa, eu começo a me posicionar e algo interessante que eu percebo nele, quando ele diz assim pra mim, amor, quando você não tinha conhecimento era mais fácil. Não que ele seja agressivo, ele não é, ele é uma pessoa maravilhosa, mas assim, ele diz assim, quando você não tinha conhecimento era mais fácil. Agora não, agora eu preciso estar explicando, agora eu preciso escolher palavras. Então eu comecei a entender que o meu relacionamento com meu esposo transformou. A gente cresceu, nós crescemos juntos. Porque tanto eu comecei a entender quem eu sou, como ele também começou a entender quem ele era. E quem eu era para ele, quem ele era para mim. Isso isso é crescimento, isso é maturação, isso é respeito que nós precisamos ter. Então a ameaça está dentro desse ambiente de abuso, perseguição. Liga para a mulher toda hora, liga para o homem toda hora, o que você está fazendo, o que você não está fazendo? E pega o telefone, pega o celular, ele em cima e ela também, e tá ligando, tá perguntando, tá vigiando. Lá em casa não tem esse problema de senha no celular, não. A minha senha, a dele é a minha, uma só.
Só que eu mal pego o celular dele para olhar, sem a mesma, nem me preocupo de ir lá, de olhar. Ele também é a mesma coisa comigo. Ele é livre. Eu sou livre. Ele sabe da responsabilidade dele e do papel dele. Eu sei da minha. Então acho que fica muito mais fácil. Quando a gente começa a entender o papel que ele tem, que eu tenho, fica muito mais saudável para conviver. E aí precisa eu estar perseguindo, olhando o celular, ele olhando o meu. Então, eu acho que é bom pra gente repensar sobre isso, tá? Constrangimento, gente, constrangimento. É difícil alguém entender que o constrangimento é um abuso. Mas o constrangimento é um abuso e grande. Dependendo da situação, o constrangimento destrói uma pessoa ali naquele ambiente. Então, constrangimento, manipulação, humilhação, isolamento, que é proibir sair de casa, proibir de estudar, de viajar ou de falar com amigos e parentes. Olha só quantas mulheres ou homens que não vivem essa situação de isolamento e ainda acham que é porque o outro é ciumento ou a outra é controladora e acaba vivendo esse ambiente de abuso sem perceber que está sendo vítima, né, de abuso, tá? Vigilância constante, insultos, chantagem, exploração. Cada um tem o seu papel numa comunidade. Cada um deve desenvolver o seu papel. Uma comunidade é um lar. Um lar mora pai, mãe, filhos, outros familiares. Todos ali têm responsabilidade para serem desenvolvidos naquele lar, naquela casa. Todos têm responsabilidade. Então aqui, quando a gente fala aqui de exploração, eu não vou falar no âmbito fora não, vou falar no âmbito familiar. Quantas mulheres, homens, eles vivem esse ambiente de exploração, de abuso? Ora, mora 5 pessoas numa casa, 4, 3, 2, por quê? Que apenas um tem a responsabilidade de lavar, passar, cozinhar, cuidar de tudo, trabalha fora, ajuda a pagar a conta do carro, da casa. Por quê? Então, aqui, dentro desse contexto, nós estamos falando de abuso. Porque a pessoa, ela não suporta a carga. Ela adoece fisicamente e emocionalmente. E muitas acreditam que tem que ser assim. Lava, passa, cozinha, cuida das crianças, cuida do marido, cuida da família, trabalha fora. Não é? Traz o dinheiro para dentro de casa, ajuda nas compras, pagar a prestação da casa, do carro. E o outro trabalha fora, ou a outra, às vezes é vice-versa, né? Às vezes é o outro lado. Vai lá, trabalha fora, chega em casa, precisa de tudo na mão. Como assim? Nós precisamos de rever todos os nossos papéis. Nós precisamos entender que o outro é de carne e osso, que o outro está adoecendo nesse ambiente de exploração. Se nós moramos numa casa, é uma comunidade. Um lava um banheiro, o outro faz uma cama, o outro carrega o lixo, lava uma área, final de semana ajuda toda a família, ali na parte da manhã dá uma faxina. Depois todo mundo vai brincar, vai comer pizza, vai estourar pipoca. Por quê? Descarregar em cima de uma pessoa. Eu não estou dizendo só da mulher, não. Existem homens que estão passando por isso também. Eu estou falando da pessoa, e não da mulher, da pessoa, que vive nesse ambiente de exploração. Então vamos rever o nosso comportamento. Nós estamos permitindo ser adoecidas e muitas vezes nós estamos adoecendo o outro lado, adoecendo a outra pessoa. Porque às vezes você que está no lugar de abusador, às vezes é uma mulher que está no lugar de abusador, ou é o homem que está no lugar. Então vamos ficar ligados, tá? Então a limitação do direito de ir e de vir, eu já estou finalizando o nosso programa. Ridicularização, tirar a liberdade de crença. A pessoa não tem direito à crença religiosa. A pessoa não tem direito de viver o que ela sente, o que ela gosta, o que ela acredita. Ela é ridicularizada dentro da religião dela. Ela é ridicularizada com o que ela pensa, com o que ela acha, com o que ela acredita. Ela é desrespeitada pelo que ela pensa, o que ela acha. Ela é ridicularizada. Então, é um abuso psicológico, sim. Exploração, humilhação, ridicularização. Noemi Santos, minha amiga Noemi, um beijo no seu coração, Noemi, querida, obrigada por você estar aí. Gilva tá mandando aqui, né, uma florzinha para nós,
beijo pra você. A Johnny Brasil, beijo no seu coração. Johnny, um abraço pra você, querida. A Gilva Lima está comentando aqui que ela está assistindo o programa e ela está achando demais. Obrigada, Gilva. Coisa mais linda, que bom que você está aí do outro lado, não é? Nós estamos juntos fazendo esse programa acontecer. E eu tenho certeza que você vai sair desse programa hoje diferente de como você entrou. Diferente, eu tenho certeza. Por quê? Porque o novo está entrando. Quando o novo entra e nós damos liberdade para o novo entrar, o velho vai saindo e você vai se transformando. Olha que coisa linda. Sabe quando tem uma planta em um jarro e aquela planta precisa de tirar aquela terra seca e colocar uma terra nova? Então, o programa Conversa é essa terra nova que traz o florescer da planta. O programa Conversa é essa terra nova que te ajude a revigorar, a florescer, tá bom? Então, vamos lá? Gilva, beijo pra você também. A Dione Brasil está dizendo, você me surpreende a cada programa. Obrigada, Dione, são vocês. Minha inspiração são vocês. É por vocês que eu me dedico toda sexta-feira para fazer o melhor. Então, a Gil está dizendo que está muito bom. Meninas, eu vou ter que encerrar o programa. E eu vou encerrar o programa. Ainda tem várias questões aqui de abuso que eu gostaria de falar, mas não vai dar tempo. Mas quem sabe no próximo programa nós podemos dar continuidade. E eu quero finalizar o nosso programa. Eu quero finalizar o nosso programa nesta noite com uma frase. Deixa eu passar o celular aqui para a produção. Obrigada. Eu quero finalizar o programa com uma frase que, inclusive, eu deixei lá até no meu perfil no Facebook. Lembrando de mim. Lembrando de quantos abusos eu já vivi. Há muitos anos atrás, eu fui uma mulher que vivia num ambiente de abuso psicológico muito grande. Eu vivi um abuso psicológico grande, tão grande, e eu acreditava que tinha que ser daquela forma. E quando eu comecei a questionar que aquilo estava errado, eu comecei a questionar, eu ainda era repreendida, às vezes até por familiares, que não tinha conhecimento e acabava me repreendendo. Não é porque eu estava errado de pensar daquela forma, não é que eu estava vendo diferente, que eu não podia pensar diferente, que estava errado. Que pensamento é esse? De onde eu estava tirando aquilo? E eu vivi por muitos anos um abuso psicológico, mais de 10 anos. Só que um dia eu vim amadurecendo e eu cansei. Eu vi que eu era grande demais para ser uma ilha. E eu comecei a tomar decisões de ser um comportamento diferenciado para eu ser o mar. Você pode se achar grande demais para ser uma ilha. Então está na hora de você se transformar no mar. Imensidão de águas. Fique com essa palavra. Está lá no meu Facebook, eu até postei, que eu me via grande demais para ser ilha e eu me transformei no mar. Você também pode se transformar no mar, porque você é grande, você pode. Um beijo no seu coração, até sexta-feira, juntos aqui no programa Converse. Sabe por quê? Eu, Iranete Barbosa, eu acredito em você, eu acredito na sua família. Então, até a próxima sexta-feira, eu aqui, você aí, para fazer um programa maravilhoso, que é o programa Converse. Beijo no seu coração e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Strong.